Todos, hoje nós estamos vivendo mais um estudo na sequência do programa do estudo sistematizado, agora no capítulo do Evangelho que trata de um assunto interessante e que faz parte dos princípios da doutrina espírita. É a reencarnação apresentada por Jesus em diversas oportunidades, que é o que nós vamos ver agora no desenvolvimento do estudo, quando ele afirmou que ninguém poderia ver o reino dos céus, o reino de Deus, se não nascesse de novo. Acreditamos que nenhum cristão tenha dúvidas acerca da existência de Deus, da imortalidade da alma, da pluralidade dos mundos habitados e da reencarnação, já que todos esses assuntos fazem parte ou formam os princípios, formam a estrutura filosófica da doutrina espírita, fazem parte da estrutura filosófica do cristianismo e foram revelados, foram afirmados um a um por Jesus. E fazem, agora como estamos vendo, naturalmente presentes na filosofia espírita, que de maneira nenhuma discorda do cristianismo. Às vezes nós vemos afirmações de que o Espiritismo seria contrário às propostas do Evangelho de Jesus. Mas a realidade é bem outra. A doutrina espírita tem todos os seus princípios filosóficos, os seus princípios básicos, apoiados exatamente nos ensinamentos de Jesus, podendo se apresentar com tranquilidade como sucessora, como o Evangelho, como o reviver do Evangelho, já que entre Espiritismo e Cristianismo não existe nenhuma divergência. Quando Jesus, naquele modelo de prece do Pai Nosso, já não que ele estivesse oficializando o Pai Nosso como uma fórmula, mas quando ele demonstra a maneira simples e natural que qualquer pessoa, a maneira simples com que qualquer pessoa poderia se dirigir a Deus, tratando Deus com uma intimidade assim, até então desconhecida, quando Jesus suaviza a imagem austera de Jeová com o nome Pai, ali ele confirma a existência de Deus e o princípio da unidade divina, que foi o ponto principal do decálogo da primeira revelação. Na doutrina espírita, Deus é definido como inteligência suprema e causa primária, de maneira nenhuma se chocando com as duas afirmações anteriores. A imortalidade da alma, que é a base da filosofia do cristianismo, também faz parte dos princípios espíritas. Jesus se refere em algumas oportunidades, principalmente no seu célebre encontro com Pilatos, dizendo que o seu reino não era deste mundo. Possivelmente a maioria das pessoas à época não tinha nem noções mais corretas acerca do que fosse o mundo. Mas hoje nós sabemos que Jesus se referia não só ao planeta Terra, mas o universo em seu aspecto material, o universo em seu aspecto espiritual, a existência, a continuidade da alma. E isso também é com naturalidade um dos princípios da doutrina espírita. No estudo anterior, a doutrina espírita nos traz a pluralidade dos mundos habitados, que Jesus oficializaria num enunciado perfeito: há muitas moradas na casa do Pai. E hoje nós vamos ver o assunto reencarnação ou o nascer de novo. Os companheiros que estiverem seguindo no Evangelho, é lá no texto número 5, é aquele célebre encontro de Jesus com Nicodemos, que vai assim na calada da noite, possivelmente não querendo ser visto, e ali os discípulos, na narrativa aqui de João, transcreveram o diálogo que foi travado entre Jesus e Nicodemos, e nós temos hoje acesso àquele momento íntimo entre Nicodemos e o senador chamado, entre Jesus e o senador chamado Nicodemos. Mestre é a saudação que Nicodemos faz a Jesus. Sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor.
porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus parece não ter ouvido a saudação de Nicodemos, porque ele não responde, nem agradece, nem dá continuidade ao que Nicodemos havia colocado. Ele simplesmente responde: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos responde: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas se me credes, quando vos falo das coisas da terra, mas se não me credes, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas dos céus? Aí nós vamos parar um pouquinho e analisar esse texto, esse diálogo entre Jesus e Nicodemos, que representava não só uma classe política, mas também uma classe melhor preparada, instruída. Jesus não responde à saudação, apenas lhe retruca que para que a pessoa pudesse chegar a ver o reino do céu, precisaria nascer de novo. Nicodemos imediatamente ele entra no tema proposto por Jesus. Ele entendeu perfeitamente o que Jesus quis dizer com nascer de novo. Ali não houve nenhuma citação simbólica, tanto que Nicodemos retruca: mas como pode nascer um homem já velho? Como pode voltar ao útero materno? Quer dizer que Nicodemos entendeu direitinho que nascer era um bebezinho, um processo de gestação, o nascimento. Quando o diálogo vai se desenvolvendo, e Nicodemos, que de início parecia haver compreendido, mas depois, quando Jesus se aprofunda um pouquinho mais no assunto, aí Jesus lhe diz: mas você é mestre Israel, ignora isso que eu estou dizendo, que a carne descende da carne, ou seja, que existe um processo de reprodução terrestre, apenas que o espírito, a alma, não tem nada a ver com isso. E é Jesus que afirma: o espírito sopra onde quer, independe do corpo. Na reprodução, quando os seres vão se reproduzir na espécie humana, quando um casal fica grávido, nós geralmente sabemos o que é que vem. Ou vem um menino homem ou vem uma menina mulher. Mas a alma que estará habitando aquele corpo, isso é uma caixinha de surpresa. De início até eles todos relativamente são semelhantes, parecidos fisicamente com a família de que descendam, tendo mais ou menos um comportamento padrão, enquanto a limitação física é muito atuante, a maioria das crianças sem maiores problemas, mas à medida que o espírito vai tendo condições de se expandir através do corpo, mais ou menos aquela fase, isso vai ficando bem caracterizado na adolescência, né? Então, na adolescência, quando nós começamos a nos mostrar mais ou menos como somos, as ideias vão se firmando,
a personalidade vai ficando assim, cada vez mais marcada, é aquele quero, não quero, gosto, não gosto, e até nós nos surpreendemos, porque aquele simpático adolescente, muitas vezes não se parece em nada com aquele bebezinho dependente, chorão, apegado aos pais. Aquela beleza, aquela suavidade de criança, de vez em quando a gente se olha assim, mas fala, mas será que este é aquele? O espírito é uma caixinha de surpresa, o corpo é corpo, cabeça, tronco e membros, ou sexo masculino ou sexo feminino, as características familiares, raciais da família que ele descenda, mas o espírito que está ali realmente nós não sabemos quem é. Que é um ser pertencente à nossa família consanguínea, sim, isso fica definido desde os primeiros tempos da gestação. Mas quem está ali, só depois o tempo vai nos informar. Possivelmente Nicodemos naquele momento não entendeu em profundidade o que Jesus quis dizer acerca que existe um processo físico e que existe um processo espiritual no nascer de novo e que é só nascendo de novo e repetindo, veja, essa passagem várias vezes, que a alma vai se depurando e pode atingir a perfeição, simbolizado no ver o reino de Deus e ir para o céu. Mas ele não teve dúvidas quanto ao significado que muitas vezes outras interpretações, que ali se referiria ao batismo, Jesus nunca batizou ninguém, não fazia parte das tradições dos cristãos o batismo. Quem usou o recurso do batismo como uma proposta de mudança de vida foi João, que era primo de Jesus. Mas não fazia parte das tradições dos cristãos a história ou a ideia de batismo como mudança de personalidade ou algum tipo de ressurgimento. E Jesus termina o seu diálogo com Nicodemos e ele faz uma afirmação interessante. Só dizemos o que sabemos. E como é espírito puro, ele teria muitas coisas a dizer. Mas ele afirma com relação, nós estamos dizendo isso porque sabemos. E damos testemunho daquilo que temos visto. Ele era ali no momento um representante desse processo de evolução. Jesus passou pelo mesmo processo evolutivo que nós estamos passando, evidentemente que não no planeta Terra. Quando o planeta Terra se formou, seja há 4,5 ou há 5 ou há 10 bilhões de anos, segundo os cálculos da ciência, Jesus já era um espírito puro, pronto, à altura de ser o mestre daquela futura humanidade que floresceria naquele orbe. Mas o processo evolutivo dele foi o mesmo que nós estamos vivendo. E podemos ter assim, nem a esperança, certeza, que no futuro também nós poderemos viver. O pessoal me olha assim como se fosse uma coisa tão distante, é distante, mas é real. Talvez quando Jesus estivesse vivendo a situação de prova e expiação, ele fizesse esse mesmo ar que nós fazemos hoje, quando alguém lhe dissesse que ele iria ser puro espírito, ou espírito puro. Um dia, possivelmente, nós estaremos aí tomando conta de um planetinha, Deus oferecendo a oportunidade, e nós vamos repetir um pouquinho a história. Pronto. Tenhamos a certeza, portanto, que nós também teremos essa oportunidade e que um dia poderemos dizer, da mesma maneira que Jesus estava afirmando, com aquela naturalidade, aquela tranquilidade, junto a Nicodemos, que representava não só o poder, mas a cultura da época. Só dizemos o que sabemos, damos testemunho do que temos visto, e aí ele coloca uma outra frase: mas não aceitas o meu testemunho. Claro que naquele momento ele estava se dirigindo a Nicodemos, mas vamos considerar que até hoje boa parte da humanidade ainda não conseguiu aceitar o testemunho de Jesus. Jesus ainda fala um pouquinho mais,
que ele estava se referindo apenas às coisas terrestres, já que reprodução, já que reencarnação é problema, no caso aqui, do planeta Terra. Como ficaria Nicodemos se Jesus lhe falasse acerca das coisas celestes, ou seja, do mundo espiritual, da realidade que Jesus conhecia, mas que naquele momento ele não poderia falar? Nicodemos ou não conseguiu compreender, ou se fez desentendido, e Jesus estava apenas falando das coisas ligadas ao planeta Terra, ou seja, reprodução e o processamento da reencarnação. Mas o dogma da reencarnação, a ideia da reencarnação, fez parte das tradições do cristianismo durante alguns séculos. Para sermos bem precisos, até 525 depois de Cristo. Aí aconteceu uma coisa interessante. Porque depois da morte de Jesus, na continuidade, o trabalho dos apóstolos e dos cristãos, foram se formando os núcleos, as igrejas, as eclésias, e a mensagem continuou a ser transmitida. A comunicabilidade era natural, o contato com os espíritos, a ideia da reencarnação fazia parte da filosofia do cristianismo. Mais tarde, com as mudanças que foram ocorrendo, começaram a ser realizados concílios com os representantes das igrejas e depois a Igreja Católica vai se oficializar. Mas aqui em 525, no Concílio de Nicéia, o rei Justiniano I faz com que a reencarnação seja abolida dos princípios do cristianismo. Ele teve uma motivação muito interessante. Justiniano havia se casado com uma jovem que até então era bailarina. E de bailarina pobre a imperatriz, claro que a mudança foi muito grande. E Teodora, evidentemente, não gostaria de perder aquela posição de realeza. Portanto, influenciou o marido para que retirasse a reencarnação, porque ela não queria reencarnar, para não perder a posição que ocupava nesse momento. Pelo menos são os bastidores da história. E a partir daí, a reencarnação foi sendo deixada de lado e não se incorporou aos princípios das religiões que teriam origem no cristianismo. Mas não foi essa a única oportunidade que Jesus falou sobre reencarnação, o nascer de novo. Para quem estiver seguindo no Evangelho, agora nós vamos lá no texto primeiro. É um texto de Mateus, que também foi repetido por Marcos, e aqui acontece o seguinte, um quadro que acontece. Jesus, tendo vindo das cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim um dos seus discípulos: que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Os discípulos responderam: dizem uns que és João Batista. A essa altura, João Batista já havia desencarnado. Outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Explicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O probleminha que Nicodemos talvez tivesse vivido naquele momento para poder compreender, veja, o nascer de novo ele entendeu. Ele só não conseguiu ainda no momento entender o processo. Como é que alguém nasce de novo? Eu já sou velho, parece que o Nicodemos já era um senhor assim de idade avançada. Como é que eu posso nascer de novo? Porque Nicodemos possivelmente tinha as ideias cristalizadas acerca da ressurreição, que era uma distorção da reencarnação, mas que se popularizava como princípio fundamental da religião judaica entre o povo judeu. A ressurreição é voltar com o mesmo corpo. Mas veja que não se aplica a essas passagens de Jesus
nos exemplos citados. Se ressuscitar é voltar com o mesmo corpo, quando os discípulos respondem, que o pessoal comentava de Jesus. Olha, é o filho de José e faz isso, mais aquilo. É aquele moço galileu que curou um cego, devolveu os movimentos a um paralítico, curou um leproso, que faz explanações assim, interpreta os textos com uma facilidade muito grande. Jesus, naqueles 3 anos, chamou muito a atenção sobre si. Tanto que o povão ficava conjecturando, mas quem é ele? Porque parece, veja, a gente parece fazendo uma análise do que o texto nos traz. Que as pessoas não conseguiam entender que Jesus, sendo alguém simples, um carpinteiro, sem estudos maiores, como é que ele podia ter tanta sabedoria, tanto conhecimento e tantos poderes? Ah, então ele seria João Batista? Ora, será que ele não é Elias? Ou possivelmente não foi Jeremias? Como é que Jesus, em primeiro lugar, podia ser João Batista? Os dois foram contemporâneos. Pouco mais 6 meses, talvez 1 ano de diferença de idade. Elias, Jeremias foram profetas que viveram séculos antes de Jesus. Portanto, se Jesus fosse a ressurreição destes, ele não seria Jesus, mas seria Elias ou Jeremias. E não voltaria com uma outra aparência, um outro corpo, outra idade. Veja que o texto número 2 traz um depoimento aqui que até Herodes, já Herodes o tetrarca, não Herodes o grande, que era rei quando Jesus nascera, mas aquele que reinava depois e que foi o que condenou João à morte. Até Herodes estava meio curioso de conhecer aquele homem que estava se destacando. O próprio Herodes se perguntava, será que esse Jesus não seria um dos profetas reencarnados? Ou melhor, ressuscitados? Veja que existia uma admissão natural de que um profeta, alguém, pudesse retornar. Porque, veja, são flashes, são coisas tiradas ali do cotidiano das pessoas. Os discípulos, quando Jesus sabia, claro, o que falavam dele, mas ele quis formalizar porque sabia que isso aqui depois chegaria até nós. Quem dizem que eu sou? Olha, uns estão dizendo que você é João, outros estão dizendo que você pode ser um dos profetas. Até Herodes estava curioso pensando nessa possibilidade. Inclusive o texto diz o seguinte, mas eu mandei matar João, e quem é esse que agora vem e começa a se levantar em meio ao povo, possivelmente até preocupado com os problemas que João havia causado ao próprio Herodes. Aí vem o texto número 3, após a transfiguração. Seus discípulos então o interrogaram desta forma: por que dizem os escribas ser preciso que Elias volte? Porque haviam as profecias de que Elias, que havia sido um dos profetas maiores, retornaria. E os discípulos então perguntam para Jesus, por que é dito que Elias vai voltar? Jesus então responde, é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Não existe aqui nenhuma sugestão ou suposição quanto à ressurreição. Ressurreição era um princípio filosófico do judaísmo, da possibilidade da alma retornar depois da morte, mas com o mesmo corpo. Se os discípulos entenderam que Jesus falara de João e de Elias, Elias havia vivido 800 anos antes da época de Jesus, durante o reino de Israel, voltando agora àqueles nossos respingos históricos, durante o reinado de Jezabel e Acabe. João Batista, melhor dizendo, João, porque Batista foi o apelido que depois se incorporou ao nome de João, não era o seu nome de família. Era filho de Zacarias e Isabel, lembram-se?
aquela senhora já idosa que ficou até envergonhada de repente, estava mais para a avó e acaba ficando grávida, o Joãozinho nasce. Veja, 2 nascimentos foram narrados detalhadamente nos textos do Novo Testamento. Por que será que Lucas preocupou-se em narrar a história direitinho de João? Por que será que houve uma preocupação em se narrar a história de Jesus, inclusive Jesus, filho de José e Maria, descendente da tribo de Davi, João, filho de Isabel e Zacarias, para que não houvesse, em primeiro lugar, nenhuma confusão entre os dois. João fora conhecido, tinha uma identidade, fora visto crescer na comunidade entre os seus vizinhos, fora criança ali pelas ruas de Nazaré. Jesus também tinha uma família, aliás, as mães Isabel e Maria eram primas. Jesus também cresceu, ficou até os 8 anos no Egito, mas depois retorna. Veja que os dois foram crianças, tinham famílias definidas, identidades definidas. Todo mundo viu os dois crescerem, se tornarem homens. Então não havia nenhuma confusão de que Jesus pudesse ser a ressurreição de João, porque João havia morrido, ou melhor, sido executado quando Jesus, já com mais de 30 anos, estava no deserto, jejuando, orando e preparando para iniciar a sua missão. João desencarna aí por volta de 29, 30 anos, mais ou menos, que eles tinham mais ou menos a mesma idade. Portanto, um não podia ser o outro ressuscitado, já que a individualidade separada dos dois não era alguma coisa naturalmente comprovada. João também não podia ser a ressurreição de Elias, porque Elias era uma personalidade bem marcada, um profeta respeitado, todo mundo sabia que ele havia vivido 800 anos antes, e João todo mundo vira crescer pequenininho, de pequeno até tornar-se homem. Veja que todas as coisas, as comprovações, interessante que às vezes nós nos preocupamos muito em pedir comprovações da própria vida para Deus, dos espíritos. Aquilo que é preciso já vem naturalmente sendo encaminhado. Aqueles fatos interessantes acerca do nascimento de João, os fatos interessantes que marcaram o nascimento de Jesus, as profecias que existiam acerca dos dois, que João era aquele que vinha antes de Jesus para endireitar os caminhos. Agora, se nós fizermos uma análise da personalidade de Elias e o jeitão de João, tal e qual. Na austeridade, na fidelidade, na dedicação e até naquela mania de querer mudar muito o mundo. Elias acabou se desavendo com a casa real, porque como profeta era seu dever preservar o sentimento de religiosidade, mas acabou exagerando até um pouco e se comprometendo na morte dos 400 sacerdotes de Baal, quando reinavam Jezabel e Acabe. E João, que também acabou se envolvendo nos problemas particulares de Herodes e Herodíades, e isso acabou fazendo com que ele acabasse condenado à morte. Porque Herodíades era a cunhada de Herodes, Herodes despacha o irmão para uma região distante e passa a viver com a cunhada. O adultério feminino entre o povo judeu era punido com a morte, com apedrejamento. E o adultério existia no próprio palácio, e João não poupava elogios à situação. Até que um dia que o povo jogou umas pedras na liteira de Herodíades, ela chegou em casa e acabou exigindo que o marido desse um jeito na situação, e João acaba sendo condenado à morte. Então veja que a personalidade dos dois é bem marcada, mas existiu entre os dois corpos uma distância de 800 anos. E João foi visto nascer, crescer, e isso foi registrado como um fato histórico, se é que nós vamos considerar a Bíblia também como autêntica com relação a muitos fatos históricos. E além disso, a palavra de Jesus. Eu só digo aquilo que sei.
só falo aquilo que tenho visto. No entanto, as pessoas ainda não aceitam o testemunho de Jesus. Kardec aqui faz referência a umas citações de Isaías, que se nós formos fazer um estudo no Velho Testamento, em muitas oportunidades, a ideia de Deus, a pluralidade dos mundos, a reencarnação, a mediunidade, a lei de causa e efeito se fazem presentes nos textos bíblicos do Velho Testamento também. Kardec aqui anota um trechinho de Jó, que foi um dos profetas menores, e ele faz citações também de Isaías, que foi um dos profetas maiores. Jó diz o seguinte no capítulo 14 do seu livro, no versículo 10 a 14. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei, porquanto a ela voltarei de novo. Já que a reencarnação é um dos princípios básicos da doutrina espírita, vamos nos informar um pouquinho melhor acerca do assunto. Nós já vimos na pluralidade das existências, lá no Livro dos Espíritos, todos os detalhes, todas as informações acerca da reencarnação, mas aqui, à luz do Evangelho, vamos retornar um pouquinho e ver o que a doutrina espírita nos coloca acerca do assunto. Em primeiro lugar, Kardec, neste capítulo, faz o estudo comparativo do que o mundo tem oferecido acerca da continuidade. Em primeiro lugar, o materialismo disfarçado de ciência, porque inicialmente, naquela dificuldade que a ciência teve em se entrelaçar com a religião, sufocada durante séculos pela imposição religiosa, pelo menos aqui no mundo ocidental, o que atrapalhou em muito o desenvolvimento da ciência, a ciência passa a não querer reconhecer nada que viesse ou que fosse informação religiosa. Portanto, o materialismo foi a reação a essa situação. O materialismo, que durante muito tempo era sinônimo de ciência, hoje não, apontava como futuro para o homem, depois de cessada a vida física, o nada. Morreu o corpo, acabou. Nada mais existe. Alguns ramos da filosofia apontavam a absorção ao todo e a filosofia panteísta. Nas duas situações, se a individualidade é perdida, deixamos de existir. Se cessada a vida física, a essência espiritual que nos anima vai se incorporar a um todo, é quase a mesma situação do nada. Deixamos de existir. O que nós somos, as nossas lembranças, os nossos sentimentos, o nosso potencial, vai se misturar e perdemos. Veja, nós deixaremos, portanto, de existir. Uma perspectiva não muito atraente para espíritos imperfeitos que somos, que ainda prezamos muito o nosso eu, a nossa individualidade, ainda que no aspecto orgulho, mas nós gostamos de ser nós mesmos, e isso se faz presente em todas as reencarnações, independentemente do exterior do corpo que nós estejamos usando no momento. Aí vem as religiões. O que acontece com a alma depois da morte do corpo? Existe uma única vida, assim, a alma imortal. Nisso as religiões estão de acordo. Nem o nada, nem a absorção. Existe sim uma continuidade, mas é um destino já pré-fixado. Cessada a vida física, depois de uma única existência, que pode ser mais ou mais curta ou mais longa, melhor proveitosa ou uma existência infeliz, nós já temos um destino definido. Os que deem mais sorte, que tenham assim consigo um jeitinho, vão para o céu. A maioria, possivelmente, inferno na certa. Porque para conseguir condições de ir para o céu, de acordo com o conceito que a própria religião oferece como céu, é alguma coisa assim que a maioria de nós tem consciência que é muito difícil. Aí vem o Espiritismo apontando o quê? A alma como imortal. Cessada a vida física, a alma continua a existir, porque ela independe do corpo, ela já existia antes, continua naturalmente depois. Mantém a sua individualidade. Podemos nos aprofundar um pouquinho mais, a aparência geralmente da última reencarnação. É um progresso contínuo, é uma perspectiva de felicidade,
Então, continuamos a existir, a pensar, a sentir, a nos relacionarmos com as outras pessoas, dar uma espiadinha até no mundo material e podendo até conviver com os familiares, com aqueles a quem nós amamos. É só mudar de plano, como se fosse uma mudança de um país para o outro. E ainda com a possibilidade, veja a naturalidade com que é colocado que nós continuamos a aprender, vamos repetir as experiências, vamos nos tornar melhores até que atinjamos aquele coeficiente que caracteriza a pureza de espírito, que seria o ver a Deus, ir para o céu. Mas não de uma única vez. Poderemos repetir esse processo tantas vezes quantas se fizerem necessárias. A situação do niilismo ou do nada, ou do panteísmo ou absorção no todo universal, acarretaria uma situação de rompimento dos laços. É aquela situação até que a morte nos separe mesmo ao pé da letra. Então todas as relações, todo o conhecimento, tudo existiria até o momento da morte. É aquela coisa que se diz assim no casamento, né? Não sei se ainda diz hoje, mas a morte de maneira nenhuma separa os que se amam. E os que não se amam já não estão juntos. Portanto, veja, a morte seria, sob esse aspecto, romperiam todos os laços que porventura tivessem existido. Na visão religiosa, sob a ótica de céu e inferno, às vezes a gente faz sempre uma recomendaçãozinha que alguém dispersa um pouco. Então nós estamos analisando aqui, primeiro o niilismo e absorção ao todo, as religiões. Como fica a situação dos laços, dos amores, dos amigos, aquelas pessoas que nós não gostaríamos de nos separar delas. As religiões, não a doutrina espírita evidentemente, diz o seguinte: só poderão permanecer juntos aqueles que forem juntos para o céu ou juntos para o inferno. Agora, qual seria a informação segura de que isso é uma verdade? Aí fica meio difícil. Que sob a ótica dessas religiões, as almas que estão no inferno ou as que foram para o céu não podem vir nos dizer se estão juntas ou não. É um dos princípios, não existe a comunicabilidade. Sob a ótica dessas religiões, só os demônios, que são os anjos que se revoltaram, podem vir aqui conversar um pouquinho com as pessoas. As almas dos bons, obedientes a Deus, não saem do céu. As almas dos maus, que vão para o inferno, os demônios não deixam elas sair de lá. Como é que a gente vai saber que nós vamos nos encontrar, seja no céu ou seja no inferno? Portanto, os laços que se formam teriam uma duração muito pequena e realmente uma existência muito pequena para caber o amor quando ele existe. A opção espírita, vamos analisando de uma maneira objetiva e lógica, a mais é atraente. Se continuamos a existir, já que a alma é imortal. Por que essa alma não poderia animar um outro corpo e repetir o processo que deu origem a este? Se ela existia, se nós existíamos antes deste corpo, depois que ele não tem condições mais de se manter e a morte ocorre, por que aquela alma não poderia voltar ao útero materno e nascer de novo, ganhando um corpinho 0 quilômetro, reiniciando a jornada, revivendo as experiências, adquirindo novos conhecimentos? A alma continua a desenvolver-se intelectual e moralmente. Pode conviver com aqueles que ama, tanto antes da reencarnação como durante a reencarnação. Voltar na mesma família. Não sei se isso é muito bom ou se isso às vezes não é lá uma perspectiva muito atraente, mas é uma das possibilidades. Consertar aquilo que nós acabamos desmanchando. A alma realmente tem necessidade que, para desenvolver o seu potencial, para que ela possa sublimar as imperfeições, que são a inexperiência, ainda o desconhecimento, para que ela possa transformar a ignorância em sabedoria, e aí sim ver o reino de Deus ou ir para o céu,
ela terá que repetir o processo do nascer de novo, uma porção de vezes, não existindo também um plano estabelecido de quantas vezes esse processo deva se repetir. Cada espírito tem um aproveitamento, cada espírito tem uma necessidade, ele tem um programa a desenvolver. A duração do tempo em que ele vai desenvolver o programa é exatamente por conta dele. Talvez essa deveria ser a preocupação de Nicodemos, porque diz o texto evangélico que ele se diz como sendo um homem velho, então ele se retrata como alguém idoso, e possivelmente ele já estivesse preocupado com a sua próxima partida. E aquilo que o judaísmo lhe oferecia, talvez já não estivesse satisfazendo. Tanto que foi Nicodemos, o senador, o homem que vai fazer a sua saudação a Jesus, dizendo que Jesus era mestre e que só alguém enviado por Deus poderia conhecer tanto e fazer as coisas que ele fazia. Parece que Jesus não ouviu a saudação do homem, mas ouviu a interrogação do Espírito, que era Nicodemos. E afirma para ele que não era nem céu e nem inferno. Vamos considerar que Nicodemos deveria ter um senso analítico, porque o conceito de céu já existia entre os judeus. Possivelmente nas suas horas de meditação, eu já estou velho, idoso, e ainda não sou tão bom para poder ir para a região dos eleitos. Será que eu vou para o inferno? Então essa deveria ser a busca de Nicodemos, e é ao espírito Nicodemos que Jesus responde: olha, Nicodemos, pode se acalmar, ninguém atinge a perfeição e nem vai ao céu nascendo uma vez só. Pode se repetir o processo muitas vezes para se ir para o céu, para se ver o reino de Deus. A alma tem que nascer muitas vezes, nascer de novo, tantas vezes quantas forem necessárias, já que a alma não se desgasta. Desgaste, transformação é coisa de corpo físico, de matéria. A alma, a partir do momento que é criada, ganha a eternidade. Isso é alguma coisa interessante a ser considerada. Já pensaram que nós nunca mais deixaremos de existir? Nunca mais. Não adianta querer devolver a vida para Deus. Depois do momento em que nós somos individualizados, iniciamos o nosso processo, nunca mais deixaremos de existir. Por isso que suicídio é infantilidade. Hoje, inclusive, se procura oficializar o suicídio através das leis, através de recursos até hospitalares, ou a pessoa querendo, ele pode... mas isso é infantilidade. O corpo pode morrer, mas a alma continua vivinha e assumindo cada vez mais as suas responsabilidades. E os amores que nós conquistamos, os amores, as pessoas que conquistam o nosso amor, quanto a isso nós podemos ter certeza, nunca mais se está separado. Do inimigo, muitas vezes a gente tem que ficar perto um pouquinho até que se transforme no próximo. Quando nós transformamos o inimigo, pelo menos no próximo, a gente já vai se libertando dele. Mas realmente aqueles a quem nós entregamos os nossos sentimentos, a quem nós conseguimos amar, e aqueles que já conseguem nos amar, a distância nunca mais existirá. Mesmo que reencarnados em galáxias diferentes, com anos-luz entre os dois, em pensamento se está junto. Os laços nunca mais se desfazem. Na atualidade, é só a doutrina espírita que fala de reencarnação? A bem da verdade, hoje, não é apenas a doutrina espírita que aborda o assunto reencarnação. Com relação à doutrina espírita, apoiados naquilo que Jesus falou, existe toda uma filosofia acerca do assunto. Seria papel da doutrina espírita provar através da sua ciência a reencarnação? Não. A ciência espírita
se propôs a provar a comunicabilidade e o fez e continua fazendo. Provar a reencarnação vai ser papel da ciência convencional. Ah, mas existem aqueles romances, ou aquelas revelações romanceadas, em que espíritos e autores vêm contando as suas experiências reencarnatórias, e muitos até trazendo no final, tem um romance de um espírito, no final ele coloca elenco, porque ele já escreveu uma série de romances, então fulano é cicrano, Tiradentes é não sei o que, e o outro é não sei das quantas, e vai por aí afora. Então no final, o elenco daquele livro. Veja, ainda que seja a informação respeitável e inquestionável de Emmanuel, quando diz, eu fui Manuel da Nóbrega, eu fui Públio Lentulus Cornélios, como comprovação científica isso não tem valor nenhum, tem um valor moral para os espíritas. Por quê? Através da conduta e do trabalho de Chico Xavier, nós aprendemos a conhecer e a respeitar Emmanuel. Para nós isso é uma informação verdadeira e absoluta, com relação à ciência não. A ciência vai ter que comprovar, e hoje eu não sei se é a ciência que busca ou são os casos de reencarnação que atropelam a ciência convencional. E de repente se começa uma pesquisa, como é o caso do livro Muitas Vidas, Muitos Mestres, em que o psiquiatra vai fazer um trabalho com a paciente e depois acaba se esbarrando e adentrando numa série de experiências através de uma regressão de memória, mas que não foi planejada. E a reencarnação vai ficando ali comprovada. Nós temos também os casos pesquisados pelo Dr. Ian Stevenson, 10 casos de reencarnação, casos que ele comprovou. Existem aqueles casos de genialidade precoce, de lembranças espontâneas. Hoje a ciência também até especula a terapia de vidas passadas, fazendo a ressalva. A doutrina espírita não recomenda, nós estamos citando apenas. Mas de uma certa maneira essa pesquisa é baseada no quê? Na possibilidade, no reconhecimento dessa possibilidade, que problemas que a pessoa tem aqui, determinadas neuroses, determinadas situações, são resultantes de problemas de existências passadas. Portanto, a doutrina espírita não recomenda a terapia de vidas passadas, mas reconhece que essa possibilidade é uma realidade, a ciência tem reconhecido também. Veja que para o Espiritismo, o que é que foi colocado no Evangelho quando se propunha oferecer a visão religiosa do assunto, já que a visão filosófica está no Livro dos Espíritos? Apoiando-se na afirmação de Jesus com toda simplicidade. Então Jesus afirmou em várias oportunidades que o nascer de novo era uma realidade. Falou direto a Nicodemos, afirmou ser João, Elias. Então qual é a dúvida com relação ao assunto? Aí nós temos que voltar outra vez naquela situação anterior. Ou Jesus é a palavra oficial para o cristianismo, e a doutrina espírita também é uma das religiões que se apoiam no cristianismo, ou Jesus não é a palavra oficial do cristianismo. Só que este não é um problema dos espíritas. Para nós, Jesus é a palavra oficial do cristianismo, é o espírito governador espiritual do planeta Terra, o mestre da humanidade, que veio aqui mostrar o que era ser um homem bom, identificando-se através do corpo, assumindo um corpo físico para que nós nos identificássemos com ele. E para os espíritas nós não temos nenhuma dúvida que o nascer de novo que Jesus afirmou a Nicodemos, é assim que todos os Nicodemos da vida retornam. Depois de velhos ou em situação em que o desencarne acontece independentemente da velhice, retornamos. Bebezinho, chorão,
banguela, carequinha, dependente, precisando do apoio dos pais que nos deram origem, precisando de que princípios de educação sejam renovados para que o espírito possa com segurança retomar a sua caminhada e na repetição desse processo realmente conseguir atingir a pureza de espírito, que é aquele coeficiente que nos permite ver Deus entrar no reino dos céus. Na próxima semana nós vamos iniciar já o estudo dos trechos do Sermão do Monte. Começando com o que mesmo? Bem-aventurados os aflitos. Eu não sei porquê, mas é o capítulo mais extenso do Evangelho. Tem se tornado assim momentos muito importantes para todos nós. Todos os trabalhos da casa de hoje, todos os trabalhadores da casa, todos nós começamos juntos aqui numa quinta-feira há alguns anos. Depois disso, participando, estudando junto, foram se formando as equipes de passe, as equipes das reuniões mediúnicas, as equipes que trabalham na parte assistencial. Então, todo esse trabalho que hoje nós vemos aqui na sociedade nasceu exatamente numa quinta-feira, e foi um momento assim muito, muito importante, muito bonito para todos nós e para esta casa. E que parece um pouquinho com o Natal. Ele continua se repetindo em todas as quintas-feiras. E Maria Dolores nos deixa sempre aquela mensagem bonita, que nós sabemos assim é esperada por todos nós. E ela nos fala das mãos unidas. Não temas, alma querida, o vendaval que se escuta. É a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançando. Além as provas em bando arrancam duro clamor. Entretanto, continua, de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Seu ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a força do braço oculto que serve sem reclamar. Se a palavra calmante em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia a alma boa. Se alguém te fere, perdoa, ante as trevas, faze a luz. Não vais a sós, muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso é Jesus.